país socialista não consegue se sustentar por muito tempo se não tiver o livre mercado, um país capitalista por trás. Financiando. É o Brasil com o BNDES financiando a Argentina. Exatamente. Por isso o desespero de Cuba, por exemplo, no governo Bolsonaro. Eles perderam bilhões de dólares quando o Bolsonaro assumiu, porque cortou rapidinho a questão dos mais médicos. Então, Cuba, a única forma que tinha para se sustentar nesse período era talvez o turismo, que eles tiveram que abrir o país por isso, porque antes disso, quando Cuba não precisava, porque tinha a Venezuela, por causa do petróleo, Cuba era fechado. As pessoas não iam fazer turismo lá. Sim. Eles tiveram que abrir por causa da falta de dinheiro. Então, abriram agora a grande fonte de renda vem do turismo e desse programa do Mais Médicos. Mas também tem um mau caratismo, porque eles sabem de tudo isso. Quem implementa esse regime sabe disso. Faz propositadamente. Mas não é por acaso. Claro que não, mas eles acabam se dando bem. O Fidel era dono de uma ilha. Deixou uma fortuna que é parecida com a da rainha da Inglaterra. Semelhantemente, bilhões, o Chaves, era bilionário. Faleceu, deixou bilhões para a família. Então, a única coisa que o socialismo e comunismo, que aí os intelectuais, metidos intelectuais da esquerda falam, ai, a cubana que não sabe diferenciar o que é socialismo de comunismo. Cara, na prática é tudo a mesma coisa. Gera a mesma coisa. E o que gera? Eu sempre falo que são 3 coisas. O exílio, a repressão e a miséria. Você passou pela Essas 3 repressão coisas. E pela miséria? Pela miséria, pela repressão e pelo exílio. É, porque depois veio eu saí do meu país. Eu fui obrigada a sair do meu país. Sim. Eu e a grande parte da minha família. Então, antes do exílio, você viveu tanto a repressão quanto a miséria. Exatamente. Eu não podia ser livre para perguntar em sala de aula questões válidas, dúvidas que eu tinha. Dúvidas legítimas de uma criança que quer saber mais sobre história. Eu não podia, era tudo dentro de uma caixinha. O que podia ser perguntado e a professora respondia e eu não podia rebater. Enfim, a miséria, por mais que meus pais morassem fora e mandassem dólares para os meus avós comprarem caixa de frango para a gente comer, por mais que a gente tivesse essa condição, a gente era miserável. Sim. Eu podia ser um pouco menos miserável do que os outros que não tinham família fora. Mas Cuba, eu falo que é uma grande favela, assim, sabe? É uma miséria total, falta tudo. E o principal, o fundamental, é a liberdade. Legal. Porque, assim, sem liberdade, eu falo que não há vida. E isso é uma grande verdade. E são todas as nossas liberdades, né? É tanto a liberdade de pensar, quanto a liberdade de se expressar, quanto a liberdade de ir e vir, quanto a liberdade de empreender. Então, esse pensamento progressista, que hoje é chamado de progressista, ele privilegia um Estado grande, cada vez mais inchado, e enriquece o partido que está no poder, normalmente partidos de esquerda. Né? Aqui no Brasil a gente viveu isso com o Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores entregou para o Brasil o maior escândalo de corrupção que já se teve, que foi o Petrolão, que movimentou 8 trilhões de reais. 8 trilhões de reais. Bom, a ideia de que esse Estado grande gera pobreza é muito fácil, porque o Estado não gera nada, só DARF. Quem gera riqueza... Gera, sim, corrupção. Gera corrupção, isso eu não tenho dúvida. E DARF? E DARF dói no seu bolso, no meu bolso, no seu... Então a gente entrega parte do nosso suor, do nosso trabalho para o Estado por meio dos impostos, né? Para ir para Cuba. Pronto. E aí então, eu saio de uma ditadura em busca da tão sonhada liberdade, em busca de uma vida melhor, onde eu posso empreender, onde eu quero ter cada vez mais dinheiro, e não é pecado falar isso, se você ganha de uma forma honesta, é legal. Então vejo que muitas pessoas têm medo ou vergonha de falar, meu sonho é ser rico. Não, medo. Vergonha, por quê? Vergonha você deveria deveria ter se você rouba, entendeu? Se você trabalha de forma honesta, parabéns. Então eu saí de uma ditadura, venho pra cá, para trabalhar, me matar trabalhando, para pagar um monte de imposto, porque eu tenho certeza que eu pago muito mais imposto que esse bando aí de esquerdistinha que fica me xingando na internet, e volta para Cuba, pois meu filho, eu trabalho aqui, gero muito imposto, pago muito imposto para esse estado, e então o que eles fazem? Mandam o meu dinheiro tão suado, tão trabalhado, né? Para onde? Para Cuba, para a ditadura, que minha família tanto sofreu para sair. Aliás, tem alguns contratos
de financiamento do Brasil lá em Cuba receberam como garantia charutos. Sim. cubanos. Até agora nem dinheiro nem charuto, né? E ainda o cara de pau do Lula. Botou a culpa no Bolsonaro. Pô, Bolsonaro, cara. Por que você não cobrou essa dívida, meu? Eu achava que quando você tá devendo alguma coisa, quem tem o dever moral De pagar? de ficar em cima, tipo, tem que pagar, é quem tá devendo, né? Pelo menos quem tem caráter, pensa assim, meu Deus, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E não é o credor que precisa ficar em cima, né? Por aí que a gente vê, né? O comunismo cubano, como eles não têm caráter. Porque se tivessem caráter, teriam pagado essa dívida. Mas eu tenho fé. Nosso presidente Lula, ele vai cobrar essa dívida. Esse dinheiro vai voltar para os cofres brasileiros. Nem que E seja ele vai charuto. asfaltar muitas estradas pelo Brasil. Vai levar muito Eu queria dinheiro, que ele fizesse entendeu? ferrovia, mas não Pro me parece pobre. que é Vamos do ver. interesse dele Não fazer sei, ferrovia. Manzoni. Ele jogou a culpa no Bolsonaro por causa desse dinheiro que não retornou, né? Da ilha de Cuba pro Brasil. Eu acho que agora, como ele criticou o Bolsonaro, ele vai fazer diferente. Tem esperança. Fala galera, vocês gostaram desse corte que foi feito aqui? Então, entra lá em thiago.manzoni, lá tem o vídeo completo e você pode assistir muito mais conteúdo. Se inscreve, clica no sininho e nos acompanha lá também. Um abraço, até a próxima.